Vídeo 2. Conselhos de Direitos. O que é isso? Os Conselhos de Direitos são instâncias de participação e controle social com representação paritária da sociedade civil e do governo. É no Conselho que acontece uma parte importante do nosso exercício de cidadania, a participação e o controle social. Estes são assuntos que já aprofundamos no primeiro vídeo desta formação. Agora, vamos entender melhor as características e princípios fundamentais dos conselhos. Para ser real, oficial, o conselho, seja ele nacional, estadual, municipal ou distrital, deve existir por força de lei, ou seja, deve ser criado por uma lei aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo ou por decreto municipal. Essa lei é que define a composição do Conselho, a abrangência da sua atuação, institui os fundos de recursos financeiros e a responsabilidade do Poder Executivo de providenciar a infraestrutura física e técnica para o funcionamento das atividades. Uma característica fundamental dos conselhos é a autonomia, ou seja, embora tenha vínculo administrativo com o Poder Executivo, não são subordinados a uma secretaria, gabinete ou governo. Como são espaços de articulação entre o poder público e a população, é interessante que, durante todo o processo de criação dos conselhos, exista diálogo, pois é este o seu real propósito e o que irá garantir que funcionem. Um importante pilar da democracia, os conselhos devem ser sempre paritários. Isso quer dizer que devem ter o mesmo número de representantes do governo e da sociedade. Os órgãos governamentais indicam as pessoas que irão representá-los e a sociedade civil elege seus representantes. Os conselhos devem seguir o princípio da pluralidade. Afinal, não existe um só jeito de envelhecer, de viver a infância, de adolescer ou mesmo de ser mulher, pessoa com deficiência ou indígena. A diversidade presente na sociedade precisa ser espelhada nos conselhos e incluir as pessoas a quem a política se destina. Conselho instituído legalmente e as pessoas representantes nomeadas e eleitas, é hora de elaborar o regimento interno, documento que irá detalhar a estrutura, a abrangência de atuação e as regras para o funcionamento do Conselho. O regimento interno precisa ser deliberado enquanto resolução para ter força de lei. Todas as pessoas que compõem o Conselho devem estudar o regimento interno e dele se apropriar. Inclusive, ele deve ser periodicamente revisado e atualizado. O regimento interno apresenta alguns termos como composição, que define o número de representantes governamentais e da sociedade civil, apontando os órgãos públicos e perfis de organizações sociais e representantes do público-alvo da política que participam enquanto conselheiros. Plenário é o colegiado formado pelas pessoas conselheiras, titulares e suplentes, que têm o direito à voz e a voto, e demais pessoas ou organizações sociais interessadas no debate, com direito à voz. É onde os assuntos são debatidos e as decisões são tomadas de forma democrática. É o órgão deliberativo soberano do Conselho. Ele tem o poder de monitorar e incidir nas políticas públicas e na aplicação de recursos do fundo, de debater e votar as pautas apresentadas e definir todo o processo de funcionamento do Conselho, inclusive como, quando e onde são realizadas as plenárias, que devem ser amplamente divulgadas e abertas à participação. Com a pandemia de Covid-19, muitos conselhos adotaram o formato virtual para as plenárias com sucesso, pois trouxe a oportunidade de uma maior participação de quem antes não podia se deslocar para uma reunião presencial. Mesa diretora é o grupo eleito pela plenária para coordenar as ações do Conselho, organizar e submeter as pautas e matérias a serem debatidas e votadas. É composta de presidência, vice-presidência, secretaria e tesouraria.
São cargos responsáveis por zelar para que as deliberações definidas em plenária sejam cumpridas. Secretaria Executiva. Tem a função de operacionalizar o Conselho, ou seja, deve acompanhar, organizar e controlar tudo o que for deliberado pelo plenário, além de elaborar e arquivar documentos, realizar atendimento ao público e dar suporte técnico às pessoas conselheiras. A equipe da Secretaria Executiva é designada pelo governo, que deverá ainda providenciar toda a estrutura física necessária para o melhor funcionamento e execução das atividades. Comissões temáticas servem para a distribuição de tarefas e o aprofundamento e análise das pautas discutidas nas plenárias. As comissões são definidas por temas como, por exemplo, de diagnóstico, de acompanhamento das políticas, de orçamento e finanças, de normas, de inscrição e acompanhamento de organizações, de seleção de projeto, entre outros. As comissões elaboram relatórios, documentos e pareceres que são encaminhados à mesa diretora para análise e, em seguida, para deliberação da plenária. Grupos de trabalho. São criados pela plenária para tratar temas específicos e de caráter provisório. Você se lembra que falamos há pouco que o propósito do Conselho é a articulação entre poder público e sociedade civil? A liga desse diálogo é a força de atuação das pessoas indicadas para serem representantes governamentais e populares. A pessoa participante dos conselhos deve ter autonomia para representar seu órgão ou movimento social, ser genuinamente interessada pela causa e ter disponibilidade. O conselho deve ser um ambiente acolhedor, com oferta de capacitações constantes, diálogo aberto e eficiente. Conhecemos os princípios de funcionamento dos conselhos. No próximo vídeo, vamos entender o que é o Sistema de Garantia de Direitos. Este foi o segundo vídeo da formação sobre o papel dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa do projeto Caleidoscópio 60+. Acesse nossosdireitos.org.br para completar a formação. O projeto Caleidoscópio 60+, é uma realização do SEMAIS com o financiamento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte e destinação das empresas CEMIG, Itaú, Vale, BB Consórcios, VLI, Potencial Seguradora e Gerdau. Espaço Cidadão, o nosso podcast para o fortalecimento da cidadania. Hoje vamos desbravar o caminho que leva à verdadeira participação democrática, começando pelo alicerce do conhecimento. E nessa jornada vamos explorar as entranhas das instituições que moldam o Estado de Direito brasileiro, desde os poderes federais até os mais próximos de nós, os municipais. Prepare-se para uma imersão nos meandros do executivo, legislativo e judiciário em todas as esferas governamentais. Além disso, vamos mergulhar no coração do município, onde a ação política e cívica encontra sua expressão mais próxima dos cidadãos. Descubra como a Prefeitura e a Câmara de Vereadores operam e saiba mais sobre os conselhos municipais, verdadeiros órgãos de controle social que promovem a participação direta sua cidadão, na gestão pública. Portanto, prepare-se para se tornar um agente ativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Junte-se a mim, a Débora Teófilo, que está aqui comigo toda quinta-feira, explorando o poder da cidadania e o papel que cada um de nós desempenha na construção de um país melhor. Este é o Espaço Cidadão, onde o conhecimento se transforma em ação. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Elber. Que bom estarmos aqui, né?
Hoje começamos um pouquinho atrasados, mas estamos firmes e fortes no nosso propósito, que é levar um pouco de conhecimento para vocês. E hoje, no nosso tema, nós vamos falar um pouquinho sobre as instituições que compõem o Estado Democrático de Direito. Isso. E aí eu já passo a palavra para você, Débora. Boa noite a todos, muito obrigado pela companhia. Nós pedimos, então, como o professor Elber disse, né, atrasadinhos, pedimos desculpas, nossos problemas técnicos, né, mas aos poucos Sim. Nós vamos nos Ajustando. ajustando. Né? Sim, Débora. Hoje vamos conversar um pouquinho, retomar em função de algumas perguntas, vamos retomar um pouquinho, então, toda a nossa estrutura, como o professor Elber disse, né, o nosso Estado Democrático de Direito. Então, nós temos as nossas esferas de poder. Nós temos o nosso poder federal, o estadual e o municipal. Então, vamos retomar aqui. Nas 3 esferas de poder, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando se trata, então, da esfera de poder federal, que inclui toda a nossa nação, todo o nosso país, todo o nosso território, então nós temos o executivo, ocupado, então, pelo presidente da República, com seus ministérios. O cargo do presidente da República é uma questão de voto, Sim. né? Participação popular Sim. na escolha do candidato. Sim. E aí o presidente, uma vez que ganhou a eleição, eleito, ele vai escolher, então, os seus ministros e compor todo o seu ministério. Na questão do legislativo, na esfera federal, nós temos o nosso Congresso, né, o Congresso Nacional. Sim. O Congresso Nacional está dividido entre Câmara Federal, composta pelos nossos deputados federais. Nacional, né, que você fala. Isso, Congresso Nacional. Sim. É dividido entre 2 partes. Nós temos a primeira, é a Câmara Sim. dos Deputados Federais. Certo. E nós temos também, dentro do Congresso Nacional, o nosso Senado. O Senado. Composto pelos senadores. Então, quando nós votamos, a cada 4 anos, nós votamos no presidente da República, Sim. com o seu vice, e votamos nos deputados federais e nos senadores. Né? Votamos todo esse conjunto no mesmo momento, na mesma eleição. E nós temos também, na esfera federal, nós temos o judiciário. Então, o judiciário, na esfera federal, ele é composto pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos Tribunais de Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, né? A Justiça Militar Federal. Isso é a questão do judiciário. Sim. Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou repetir. Nós temos os Tribunais de Justiça Federal, temos Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Temos o Superior Tribunal de Justiça e temos o Supremo Tribunal Federal. Esse conjunto, então, compõe o nosso Judiciário Federal. Ok. Agora vamos falar da esfera estadual, do Estado. Então, o Estado nós temos o governador. Sim, com as suas secretarias. Isso, secretarias estaduais. Uhum. Temos a Assembleia Legislativa. Deputados estaduais. Isso, esse eu conheço. Deputados estaduais. Eu nunca entendi, eu achava que o deputado federal e estadual atuavam no mesmo, a mesma esfera, porém elas são esferas, uma federal, uma estadual, competente ao governo estadual e ao governo federal. Isso. Mas eu achava que eles se comungavam no mesmo lugar, na mesma Câmara, e não é. Não é. Por exemplo, deputados estaduais da Bahia atuam na Câmara estadual lá da Bahia. Lá da Bahia. Aí, no caso de Minas Gerais,
vai atuar na Câmara de Deputados ali em Minas Gerais. Isso. E é comum a gente fazer Essa confusão, porque tudo é deputado e a gente não consegue entender. Além de serem deputados, ainda tem a tal da palavra Estado, que quando nós falamos da nação, do conjunto das instituições nacionais, federais, nós chamamos Estado democrático. Lembra que a gente definiu? Né, Você separou muito bem, isso, explicando, né? Então, essas palavras que se encontram e muitas vezes confundem um pouquinho, né? Mas enquanto nós vamos conversando cada semana, nós vamos nos acostumando com essa linguagem, né? Com essa linguagem, né? Então, quando falamos de Estado, no sentido de uma localização regional, né, dentro do território brasileiro, nós estamos falando Estado de Minas, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado da Bahia, Estado do Espírito Santo. Então, são os entes federativos, né? Então, que compõem aí o território brasileiro, são as regiões. São os 23 estados brasileiros. São 20... 23? Não, são 27. 27. Com o Distrito Federal. E ainda temos o nosso Distrito Federal, onde fica a nossa... Eu confundi com o alfabeto. Mas, assim, nós podemos, com a ajuda aí dos nossos companheiros, podemos conferir, né? Sim. Exatamente o número, falamos bem certinho, tá bom? Uhum. Porque a cabeça, depois, no final do dia, de tanta aula o dia inteiro, a cabeça fica... A gente já começa a confundir. Débora, tem uma turminha aqui presente conosco, tá? E você, já te convido aí a compartilhar o nosso vídeo. Aí no cantinho, você tem lá, compartilhar. Você pode clicar e mandar o nosso podcast para quem você quiser. Convide mais gente, porque é importante esse diálogo, Débora. Aqui conosco tem a Marli Lima, ó, tem gente chegando aqui na nossa transmissão. Então é importante que você faça esse papel aí de nosso marketing, né? O marketing que vocês podem fazer é bem melhor do que o nosso aqui. Então convida mais pessoas para vir conhecer um pouquinho dessa nossa distribuição do poder, das esferas do poder legislativo, judiciário e executivo. Sim. Aí eu desafio você agora para entrar aí num site de pesquisa e fazer a pergunta: quantos estados brasileiros nós temos? Sim. E me responda aí, me ajuda, vai lá. Me dá uma mãozinha para eu lembrar se são 27, contando com o nosso Distrito Federal, ou se são 26 mais o Distrito Federal, tá bom? Me ajuda aí, porque a minha cabecinha agora aqui deu uma, como diz os meninos, deu uma bugada. Então, vamos retomar aqui a questão do Estado, né? O Estado como território. Sim. Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro. Nós temos, então, no Legislativo, nós temos a Assembleia Legislativa composta pelos deputados estaduais. E na questão judiciária, né? Na questão do judiciário, como nós temos nos estados? Nós temos o Tribunal de Justiça. Cada estado tem um Tribunal de Justiça para atender todo o estado. Aí, nesse Tribunal de Justiça, nós temos os juízes de direito, os tribunais do júri, os juizados especiais e a Justiça Estadual Militar. Então, quando nós falamos assim, juizados especiais, muitas pessoas já utilizaram o juizado de pequenas causas, né? Pequenas causas, por quê? Porque são causas com valores limitados. Então, se você tem uma causa em que está envolvido um determinado valor que não é alto, então aí você pode procurar esses tribunais, que são rápidos, né? Esses juizados, aliás. Eles são rápidos, tudo é feito assim bem, inclusive até mesmo pelo próprio site, né? Você pode entrar e tal e buscar as informações. Então, isso é em relação ao Estado. Então, nós temos o judiciário estadual. Sim. Agora vamos falar um pouquinho de nós aqui, né? Como o professor Elber disse, mais próximo da gente. Mais próximo de nós está o poder municipal.
a esfera municipal. Uhum. E na esfera municipal, nós não temos o judiciário. O judiciário está apenas na esfera federal e estadual. No municipal, nós respondemos para o estadual, né? É o Estado que fornece para nós toda a estrutura do judiciário. Então, aí o que nós temos no municipal? Então, nós temos apenas o executivo e o legislativo. Uhum. Aí no municipal, no executivo, nós temos o prefeito, Sim. que vai compor, depois que assume, né, o poder executivo, ele compõe a sua administração com as secretarias municipais. E aí nós temos o legislativo municipal, que é composto pelos vereadores. Então, aqui hoje em Hortolândia, em função do número de eleitores que nós temos, então nós temos um número de 19 vereadores. 19 vereadores. Isso é pelo tamanho da população? De número de eleitores. Ok. Né? Então, não é nem tanto pelo número da população, porque às vezes nós temos um número de população que nós poderíamos dizer assim, um número grande, né, de pessoas, porém, eleitores, o número é maior. Então, é contado sempre pelo número de eleitores. E aí é definido dessa forma a quantidade, eles vão dizer, de cadeiras, né, dentro da nossa Câmara Municipal. Eu estava dando uma olhada, a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, são 55 vereadores. Sim. O número máximo estabelecido pela Constituição de 1988. Isso. É o número máximo, só pode até 55. Isso. Então, e aqui nós temos 19. Né? E aí, então, de que forma são compostos todos esses agentes públicos? Todos eles são por meio do voto. Uhum. Né? O executivo e o legislativo. Apenas o judiciário não é por meio do voto. Então, nós temos aí no judiciário uma questão de carreira, né, de concurso, até determinado nível, e nós temos um outro nível que eu posso citar aqui, o Supremo Tribunal Federal, que não é por meio do concurso, é por meio de indicação do Executivo. Então, o presidente da República, ele tem a prerrogativa de indicar os nomes das pessoas que vão compor o Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição, ela determina a capacidade da pessoa para assumir um cargo dentro do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, claro que tudo obedece à lei, né? Tudo tem uma lei para ser seguida, uma forma de se fazer. Eu fico aqui tentando ser mais simples no falar, para que todas as pessoas consigam entender. Né? A gente foge dos termos mais técnicos, os termos técnicos, porque não é do nosso interesse aqui, né? O nosso bate-papo, a nossa conversa, é que todas as pessoas compreendam, por mais que não tenham nunca lido nada a respeito, mas possam compreender. É essa a nossa intenção. Então, eu estou buscando aqui uma forma de falar, para que você entenda. Então, quando nós falamos assim, Supremo Tribunal Federal, quem são as pessoas que devem fazer parte, né? Que devem estar lá como ministro da Justiça, ministro do Judiciário, né? Não ministro da Justiça, ministro do Judiciário. Então, essas pessoas são indicadas, mas não é simples assim de o presidente da República indicar quem ele pensa, quem ele acha. Existe um critério, né? Magistrado, né? Então, dentro de carreira. Isso, dentro daquele critério que a Constituição propõe, aí se escolhe essas pessoas. Agora, no âmbito estadual, são concursos públicos. Então, voltando para o município, lembrando, o município, então, ele não tem
uma estrutura de judiciário. Não tem. O município, ele tem apenas o executivo e o legislativo. Sim. Mas, voltando, em todas as 3 esferas, o legislativo e o executivo são pessoas que são votadas pela população. É o voto popular. Voto direto. Né? Direto. O voto direto. Débora, temos alguns convidados aqui. Marley Lima manda boa noite, Elber e Débora, Deus abençoe ricamente. Amém. Vanessa Rodrigo também manda um boa noite. José Maria Loyola manda um boa noite. Márcia também manda um boa noite. Jude Loyola também manda um boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia de vocês. E, de fato, são 27 estados brasileiros, divididos por região. Aula de geografia. Região Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Região Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Região Norte, que sempre fazem essa confusão. Ah, você vem do Norte? Não, eu venho do Nordeste. O Norte é Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. E a região Sudeste, onde nós estamos, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. 27 estados brasileiros. Muito Dividido bom. por 4 Sim. regiões. Sim. 4 não, faltou o Sul, né? Faltou o Sul. Faltou o Sul. Perdoe aí o pessoal do Sul. Aí o pessoal do Sul vai ficar bravo com a gente, hein? Região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então são 5 regiões. Aula de geografia. É isso mesmo. Então, dentro dessas regiões estão os nossos estados e mais o nosso Distrito Federal, que fica dentro do estado de Goiás, né? E tem a nossa capital, Brasília. Nosso estado de Goiás. Goiás. Goiás tem o nosso Distrito Federal e também tem a capital do estado, né? Que às vezes a gente confunde. Sim. O estado de Goiás tem a capital Goiânia. E lá dentro tem o Distrito Federal, a nossa capital nacional. Brasília. Capital do Brasil. Vamos começar um pouquinho ainda mais sobre o nosso município. Vamos falar do município. Vamos entrar no conhecimento do município. E, pessoal, como a gente está em Hortolândia, Débora, pensamos em pensar e trabalhar algumas questões aqui de Hortolândia, e a gente pode usar até a capital também. Vocês podem dar sugestões aí do município aonde você está, coloca aqui que a gente manda um alô para vocês. Vamos lá. Se tiver alguma questão aí no seu município que você queira compartilhar conosco, né? Pode nos ajudar, fique à vontade, e o nosso espaço é aberto. É para todo mundo. Isso. Então, no executivo, a prefeitura e as suas secretarias municipais, né? Como eu já disse, o prefeito é eleito pelo povo, tem um mandato de 4 anos. São 4 anos, com direito à reeleição? Com direito à reeleição. Ainda tem, né? Ainda tem. Eles estão tentando, através de emendas parlamentares, tirar isso, né? Mas, por enquanto, com direito à reeleição. Com direito à reeleição. Okay. Isso nas 3 esferas, né? 4 anos para o prefeito, 4 anos para o governador do estado, 4 anos para o presidente da República. Perfeito. E aí nós temos, assim, cada 2 anos nós temos eleição. Então, o ano, como esse ano que nós estamos, 2024, são eleições municipais. Sim. 2026 nós teremos eleições nacionais, federais, né? Nós teremos estaduais. Então, as eleições estaduais acontecem junto com a eleição federal de todo o Brasil. Então, nós vamos eleger governador e deputados estaduais. Vamos eleger presidente da República, deputados federais e senadores. Então, numa única eleição aí, nós temos bastante cargos para nós votarmos, né, elegermos. Mas o municipal, ele é único, exclusivo, e esse ano é ano de eleição municipal. Perfeito. Então, nós precisamos lembrar dessas questões, tá? Retomando aqui um pouquinho, para todo o país, toda a nação,
nós temos a nossa Constituição, né? A última é de 1988. É a nossa Constituição Federal de 1988. Aí nós temos a Constituição Estadual. Cada estado do Brasil tem a sua Constituição Estadual. E depois, no município, nós temos a Lei Orgânica. A Lei Orgânica, então, é aquela que vai servir para a administração do município. Então, tudo o que nós precisamos para administrar o município, os dois poderes, né, o poder legislativo e o poder executivo, todos devem estar pautados pela lei orgânica. Ok. Então, nós precisamos ler um pouquinho, assim, nem que seja uma leitura dinâmica e rápida sobre a nossa lei orgânica. Aí onde você mora, no seu município, experimenta um momento que você estiver tranquilo, tiver um tempo, experimenta abrir, mesmo aí no seu celular, a lei orgânica do seu município, experimenta ler um pouquinho. Porque muita coisa que você pode resolver para a sua família, para você mesmo, para a sua vizinhança, para os seus amigos, você olhando, lendo um pouquinho a lei orgânica, você vai entender que muita coisa está fácil de resolver. Né? É só uma questão de conhecimento. Então, a lei, ela organiza as políticas no município. Também o planejamento urbano, a prestação de serviço e a administração municipal. Ok. Tudo está na lei orgânica. Tudo na lei orgânica. Aí vamos falar um pouquinho sobre o legislativo, a Câmara dos Vereadores, então. A Câmara dos Vereadores está regulamentada tanto pela Constituição Federal, né? Então, a gente pensa que não, mas lá na Constituição Federal regulamenta o trabalho do vereador. Nós temos os artigos 29 e o 46 da Constituição Federal, que vai falar sobre o que cabe ao vereador. Ok. Nós temos também, assim, muitas vezes, uma dificuldade para entender qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, do executivo. E muitas vezes nós acreditamos que o trabalho que seria do executivo possa ser feito pelo vereador. Isso precisa ficar muito claro para a gente, né? Então, por exemplo, se um vereador disser assim, eu me comprometo a asfaltar as ruas. Isso não é papel de um vereador. O vereador não pode se comprometer com esse tipo de promessa, porque esse é o dever do executivo. Então, a questão de administrar a saúde pública do município, administrar a cultura, o esporte, a educação, as questões de infraestrutura do município, tudo isso é papel do executivo. Então, o que deve fazer, o que é o papel do vereador pela Constituição, a nossa Constituição Federal? O papel dele é fiscalizar o executivo. Além de fiscalizar, ele deve atualizar, ficar atento nas questões da lei. Uhum. Se há algo que precisa ser feito pelo executivo, o executivo também só pode fazer mediante a força da lei. Então, o papel do vereador é perceber aquele trabalho que é necessário fazer e que não está sendo feito executado por falta de lei. Uhum. Né? Muitas vezes não é nem porque o executivo está sendo negligente, mas é porque não há uma lei. Está barrado em alguma lei. Isso. Ou não há mesmo uma lei que dê ao executivo a segurança que ele precisa para fazer aquele serviço. Então, tudo que é executado, tudo que é feito pelo prefeito, precisa estar amparado pela lei. Tudo pela lei. Né? Assim como o governador, assim como o presidente da República. Nós ouvimos ultimamente, algumas vezes na mídia, o termo improbidade, né? Administrativa. Sim. É um erro que o administrador comete. Pode ser o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito. Cometeu um erro na administração, ele pode responder por um processo. Então, a Câmara é que cria
que cria as leis que dá o amparo para o trabalho do executivo. Perfeito. Certo? Então, o Vai papel... dar ferramentas para que ele execute. Isso. Então, precisamos ficar atentos. Nós estamos no ano de eleição e nós precisamos ter maturidade para perceber as promessas que estão sendo feitas pelos candidatos, ou que serão feitas, né? Pelo candidato do executivo, ou os candidatos do executivo e os candidatos do legislativo. A partir de agosto, do dia 16 de agosto, nós temos início às campanhas, né? Ou a campanha eleitoral, e aí a campanha eleitoral ela é feita de forma também baseada na lei, amparada pela lei, tem todas as condições da campanha, mas a partir de agosto nós precisamos ficar atentos aos discursos, né, que serão feitos. E aí nós percebermos, então, nesses discursos, se há uma coerência com aquilo que a lei permite, né? Se a pessoa está apresentando realmente um plano de acordo com aquilo que a lei permite que ela faça. Débora, já te interrompendo, a Fabiana Sim. pediu para você repetir para a gente a função do vereador, Tá, dando uma definição, por favor. beleza. Então eu vou dar aqui, ó. Tá. O vereador é membro do Poder Legislativo, eleito pelo povo para um mandato de 4 anos. Ele tem como funções legislar, ou seja, criar leis que tornem a sociedade mais justa e humana. Leis que tornam a sociedade mais justa e humana. Então, essa é a função de um vereador, criar leis. Isso é muito importante. Isso significa que a pessoa que se candidata e é eleita, ela precisa ter uma capacidade mínima de conhecimento. Não é? Sim. Nós precisamos pensar o Você seguinte. está preparado, né? Sim. Nós precisamos pensar o seguinte. Imagina que você tivesse uma empresa e que você tenha necessidade de um funcionário e aí você vai contratar esse funcionário. Quais os critérios você utilizaria para contratar um funcionário? Se você precisa de alguém na área de vendas, se você precisa de alguém na área financeira, se você precisa de alguém no atendimento direto, né, na loja, então você com certeza teria características que você esperaria encontrar numa pessoa para você contratar. Sim. Não é? É o que a gente chama do tal do processo seletivo. Se você não pode pensar como alguém que contrata, como um proprietário de uma empresa, pensa então como trabalhador. Eu, como trabalhadora, eu já participei de inúmeros processos seletivos. E muitas vezes fui reprovada por não ter Aptidão, habilidade. isso, aquilo que a empresa precisa, né? E fui reprovada no processo seletivo. Seu tempo, capacitação, isso são tantas coisas, né? Sim. Então, no momento em que vamos escolher uma pessoa para ocupar um cargo público, para nos representar, porque eu gosto sempre de repetir isso, que o executivo e o legislativo são representativos, né? Estão nos representando. Por isso que nós escolhemos por meio do voto. Excelente. Então, são cargos representativos. Você precisa saber quem você quer escolher para te representar. Que tipo de pessoa você espera, né? Que vai te representar e vai fazer o trabalho que você está escolhendo para que ele faça. Não é mesmo? Então, precisamos levar em consideração, porque o vereador é uma pessoa que vai criar leis. E essas leis, elas estão comprometidas com a sociedade mais justa e humana. E o segundo trabalho do vereador é a fiscalização financeira e fiscalização da execução orçamentária.
mantendo o controle externo do Poder Executivo Municipal. E ainda o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito, praticando atos de administração interna. Então, é muito sério o papel do vereador. O vereador, ele precisa ser uma pessoa em condições de fiscalizar. Portanto, ele não pode estar comprometido de nenhuma forma com o Poder Executivo. Se ele estiver comprometido com o Poder Executivo, de que forma ele vai fiscalizar o Executivo? Ele né? não vai ser imparcial, né? Não vai ser imparcial. Ele tem que ter uma certa Ética, né? ética. Um limite. E- Até aqui eu posso ir, porque o vereador ele vai fazer o papel fiscalizador, Sim, norteando tudo o que está acontecendo dentro da cidade, né? E se ele tem seus conchavos com o Poder Executivo, ele pode incorrer em não olhar o que de fato está acontecendo para proteger o Executivo, sim. até mesmo de falhas, erros de conduta e qualquer outro, Sim. né? E uma coisa que a gente vê muito nos municípios pelo Brasil afora é a questão do parentesco. Uhum. Né? Se você olha para uma pessoa, é candidata a vereador, e aí ela tem um parente no executivo, né? O prefeito, Isso será um problema. né? Fica difícil. Fica Então, difícil. nós precisamos observar isso. Como cidadãos, nós precisamos ter essa consciência. Uhum. Quem é essa pessoa? Quem é a família? Qual é a origem? Né? De onde essa pessoa vem? Qual é a formação? Qual é o nível de formação dessa pessoa? Qual é a capacidade que ela tem? E nós podemos, desde já, começarmos essas pesquisas, de maneira que quando nós chegarmos lá em outubro, nós já tenhamos decidido, né? Consciência daquilo que nós vamos fazer. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Muito. Apenas duas funções, Sim. né? São apenas duas funções. Uma de fiscalizar. Então, a primeira função do vereador, Fiscalizar. fiscalização. E a segunda, criar leis. Então, nós precisamos ter consciência disso. Qualquer fala do vereador que sair dessas duas funções, ele está dizendo aquilo que ele não vai fazer. Porque a lei exige dele que fiscalize e que crie leis, para que nós tenhamos uma sociedade justa e humana. É essa que é a função do vereador. Débora, a gente está ligado com muita gente e eu preciso dar um alô também para os nossos telespectadores. Estão gostando muito do tema, muita gente falando aqui. Nós temos a Cianira falando aqui, ó, Elber, sempre dinâmico e produtivo. Você é um exemplo. Cianira, você é suspeita de falar. Cianira, ela é uma professora lá de Rio Claro, lá de Rio Claro, né? E me acompanhou na minha juventude, né? Uhum. Então, Cianira, você é suspeita. Mas eu agradeço com muito carinho essas palavras suas. Mandou uma boa noite para você também. Obrigada. E agradecer o esclarecimento sobre este tema, né? Uhum. O tema de hoje, para quem está ligadinho, é transparência. Nós estamos falando sobre as esferas do poder legislativo, executivo, judiciário, trazendo a transparência dentro de todas essas esferas. E estamos falando do município, ok? De um modo mais geral, mas estamos falando porque é o que está mais próximo da gente como cidadão. Viviane Nascimento também manda boa noite, Débora, e a todos. Boa noite a todos aqui presentes, tá bom? Gente, continuem colocando as suas dúvidas aí que a gente está acompanhando. Agora a gente consegue estar atento a vocês. Semana passada nós falamos sobre os conselhos municipais, Sim. não é verdade? Foi. E eu sei que você fez uma busca, né, no nosso município Sim. para tentar chegar nesse assunto. Sim. E será que a gente conseguiria já falar sobre ele? Vamos sim. E nós já estamos, praticamente só temos mais 15 minutinhos Ok. para falarmos dos conselhos e queria Sim. muito, Débora, trazer de volta
antes, nos primeiros podcasts, nós entramos em alguns sites para falar sobre transparência. O nosso tema de hoje é transparência, nós vamos continuar falando desse tema nos próximos podcasts que temos aí, próximos episódios, para a gente conseguir falar e mostrar para o pessoal. Pode ser? Tá. Então vamos lá, vamos falar dos conselhos municipais. No caso, vamos nos deter a Hortolândia, pode ser? Eu gostaria só de abrir aqui um parênteses que era para a gente ter falado na semana passada, Sim. sobre essa questão do controle social. Né? Nós assistimos um videozinho na semana passada, antes de começar a nossa fala, sobre a questão do controle social. Então, por mais que essa palavra, controle, não soa de uma forma muito agradável, né, para algumas pessoas envolvidas politicamente, mas é esse termo correto, e é esse termo que consta da nossa Constituição. Controle social é uma questão de democracia. É a participação da população num serviço público, não tem saída. Quando nós falamos de social, é a participação ativa do cidadão. Exatamente, na fiscalização. De que forma você participa? Fiscalizando. Você tem pessoas que você escolheu para fazer um trabalho e você precisa fiscalizar o trabalho dessa pessoa. Não tem outra palavra para usar. É essa palavra que consta da nossa Constituição, que consta das nossas leis. Sejam estaduais, municipais, federais, o termo que está colocado é esse. Então, controle social. Sim. Nós podemos abrir só um pouquinho o site do Senado e da Câmara Federal. Eu gostaria que você observasse lá como é simples a sua participação nesse controle, a sua participação efetiva exercendo a sua cidadania. No site do Senado, você tem um espaço onde as propostas de lei são colocadas e aí você deve votar antes que elas são colocadas em votação para os deputados ou senadores. Tem um tempo que elas ficam lá. Sim. Expirou esse tempo, não há mais possibilidade de votação. Você participar. Então, a última vez que eu olhei, por exemplo, uma proposta de lei de aumento dos salários do judiciário. E está colocado lá para você dizer, sim, concordo, ou não concordo. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. E havia apenas 2.000 pessoas participando. Olha. Eu achei esse número baixo demais para um país onde há uma média de 3 celulares por habitante. Né? Então, nós precisamos participar como nunca. Precisamos abrir esse espaço no nosso tempo, na nossa rotina, e acessar o site do Senado e responder, colocar a sua participação. Isso é fundamental. Então, nós podemos abrir daqui a pouco o site e você dá uma olhadinha para a gente te orientar. Nós vamos mostrar para vocês. Isso, mas temos também o site da Câmara Federal. E é a mesma coisa. Todos os projetos de lei que vão tramitar na Câmara, né, que vão circular ou que vão ser discutidos na Câmara Federal, eles também estão colocados no site da Câmara. E você deve participar. Então, não é nada que vai tomar muito tempo, mas é uma questão de 5 minutos. Você entra, coloca o número do seu documento, responde 2 ou 3 perguntas, e aí você pode entrar e dar a sua opinião. Quando o senador ou o deputado federal entra para colocar o voto dele naquilo que nós chamamos de reunião, de assembleia, né? Há um momento em que todos os deputados se reúnem dentro da Câmara para votar. Alguns fazem um discurso, né? Têm oportunidade de falar a respeito, e aí há o momento da votação. Então, antes de ir para lá, é colocado como uma consulta pública, sabe? Aquilo que nós falamos semana passada. Não é apenas votar no deputado, votar no senador, mas é você participar com ele, colocando o que você quer que ele vote. No momento em que houver o voto do senador, ele vai votar com base na opinião pública. Mas se nós não damos a nossa opinião, ele vai votar de acordo com
a ideia dele, ou de acordo com o pensamento dele, de acordo com aquilo que ele pensa ou acredita ser. Mas quando nós participamos, ele precisa votar de acordo com a opinião pública. E muitas vezes a gente ouve, ou senadores ou deputados, colocarem isso diante de todos os colegas, né? Eles sobem na tribuna e eles fazem um discurso e colocam: eu vou votar de acordo com a opinião pública. Por quê? O povo, o cidadão, a cidadã entrou lá e deixou lá a sua opinião. Então, nós precisamos fazer isso. Né? E aí, descobrirmos como que nós fazemos isso no município. Não são todos, infelizmente, não são todos os municípios brasileiros que têm essa abertura de uma participação, né, utilizando a tecnologia. Então, a nossa Câmara Municipal, nem todas têm o espaço de participação onde o cidadão pode acessar, ler o que está sendo proposto em termos de lei e aí colocar a opinião dele. É muito importante que isso aconteça também na esfera do município, né, como acontece em algumas assembleias estaduais pelo Brasil, também não são todas, mas na federal acontece. Né, na federal está lá. E nós precisamos trabalhar para que isso atinja todas as esferas de poder. A participação popular, o controle social. Né? Então, voltando aqui para a nossa questão municipal. O que nós temos mais próximos de nós, no sentido dessa fiscalização, né? Dessa participação nossa. Nós falamos semana passada que nós temos os conselhos. Isso. Os conselhos municipais. E aí colocamos hoje, né, o professor Elber nos ajudou com o vídeo de hoje, que falou sobre conselhos municipais. Sim. Então, quem não conseguiu assistir na abertura, pode assistir depois. Né? Volta lá no início, na abertura nós colocamos um pequeno vídeo. Isso, e o vídeo está explicando o que é o Conselho Municipal e como ele deve funciona. Sabe? Hoje eu assisti uma reportagem falando de um município do estado de Minas Gerais, em que foi organizado um conselho, e aí esse conselho foi organizado dentro da prefeitura, com pessoas indicadas pela prefeitura, né? E aí a população descobriu, e a população se organizou, e foi para frente da prefeitura protestar como essa forma de se organizar um conselho municipal. Porque não é o papel da prefeitura organizar o conselho. É o papel do prefeito, da prefeitura, do executivo, fornecer todas as condições, contribuir para que isso aconteça. Né? Sim. Convocando, inclusive, uma audiência pública, divulgando para a população. Então, tem as formas de contribuição. A Câmara Municipal também deve participar, contribuir para a organização do Conselho, assim como o Ministério Público do município também deve participar. Agora, deve ser uma iniciativa popular, uma participação popular. 50% do Conselho deve ser composto pelos munícipes, pelo cidadão. E aí, sim, aí existe todo um processo de votação, de escolha dessas pessoas, e depois, composto assim o conselho deve se organizar por meio de comissões, né? E qual é a função do conselho? É fiscalizar, é sugerir, é trazer necessidade, é contribuir com o executivo no sentido de identificar as necessidades da população, ouvindo a população e fazendo essa intermediação entre a população, as necessidades da população e aquilo que o executivo deve fazer. Né? Inclusive no uso das verbas públicas, do dinheiro público. O que a população quer? A população prefere uma praça, um parque, um hospital ou um hospital. A população prefere uma reforma das escolas ou a reforma dos centros esportivos. O que é prioridade para a população? Né? Para a população que vem em primeiro lugar, saúde, segundo lugar, educação ou segurança pública.
e depois educação, mas é a população que deve escolher, né? Sim. E os conselhos municipais, eles devem contribuir nesse diálogo. Para né? que essa informação chegue até o executivo. Exatamente. Chegue até o executivo. O conselho, ele deve estar próximo do cidadão. Ele deve criar formas, caminhos, mecanismos para que a população se aproxime do conselho. Saiba onde o conselho está localizado, quando ele funciona, como ele funciona, né? Isso pode estar e deve estar disponível na página da prefeitura, na página da Assembleia Legislativa, deve estar exposto em todos os ambientes públicos, né? As informações, o acesso à informação, para que o cidadão decida participar das reuniões, que geralmente são mensais, ou às vezes bimestrais, dependendo da forma como foi organizado o conselho. Falando de Hortolândia, então, eu, no site da prefeitura, né, eu encontrei lá 30 conselhos. 30 conselhos municipais. Não dá para ler todos aqui, né, mas são 30. E, infelizmente, eles estão colocados lá na página da prefeitura, porém você não acessa. Só está listado. Só está listado. Quando você busca o endereço e o telefone... Ney, você consegue procurar Conselhos Municipais de Hortolândia para a gente ver aqui? Sim. Vai lá, Débora, pode falar. Nós temos ainda 5 minutinhos, tá? Como nós entramos um pouquinho atrasados, pessoal, nós vamos até às 10h20. Isso. Então, de todos os que eu tentei localizar no sentido de conferir o endereço e conferir o número do telefone, a maioria deles tem o número do telefone da prefeitura. Então, quando você liga, cai na prefeitura. E aí tem um atendimento, né, automático, e se você aguarda, tem uma pessoa que atende a ligação para direcionar. Sim. Mas aí não é possível direcionar do número da prefeitura para o conselho. Porque o conselho não está localizado no prédio da prefeitura. No ramal. Pelo menos não deve estar. Não deveria. Né? Então, quanto mais neutro o conselho for em relação ao poder público, mais eficiente ele será. Né? Excelente. Então, é o que foi colocado no vídeo que nós assistimos. Precisa haver uma autonomia do conselho. Ele precisa ser autônomo para ser efetivo, para ser fiscalizador. Vocês né? devem estar vendo aí, no site aí da prefeitura aqui de Hortolândia, nossa medida vai ser por eles, né? Essa listagem, né, Débora? Olha lá. E aí eu posso dizer para você... aí, portal de serviços, Ney. Isso. Portal de serviços. Conselhos municipais, portal de serviços, né? Pode entrar. Pode entrar ali. Que aí ele vai abrir. Então, de todos, assim, que eu tirei um tempinho essa semana e eu fui dar uma olhadinha em todos. É o único que realmente o endereço é o que está no site e o telefone é o que está no site, é o Conselho de Saúde. Os outros eu não consegui falar com ninguém. E o endereço que está colocado também não funciona no endereço que está. Então, nós precisamos continuar verificando. Né? Eu verifiquei alguns, mas nós vamos continuar verificando isso, levantando e confirmando se realmente o endereço que está no site é o endereço onde se localiza o conselho, quais os horários de funcionamento do conselho e qual é o número do telefone, né? Porque não há uma página de cada conselho. Não há. Então, nós precisamos verificar. E aí eu convido você, se você tem um tempo, se você tem condições, que você nos ajude nisso. Isso. Né? Então, nós vendo aí. Isso. Vários, né? Essa página que o Ney ajudou a gente aí abrindo e você está vendo, essa página, ela não está completa. Ela tem poucos conselhos, não estão os 30 ali,
e ainda tem 2 que estão repetidos. São Então, vários repetidos. Esse Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público, ele está repetido ali. Uhum, E o Conselho Tutelar também está repetido. uhum. Como se houvesse 2 conselhos para o Conselho Tutelar. E, na verdade, não há. Então, nós podemos ver que não está atualizada a página da Prefeitura, Uhum. né? Sim. E aí nós precisamos buscar isso de outras formas, né? Nós precisamos encontrar aí as ferramentas. Então, eu posso compartilhar com vocês aqui hoje apenas o Conselho Municipal de Saúde. O endereço está correto, e o número do telefone também está correto, e aí você pode fazer uma visita e conhecer o Conselho Municipal de Saúde. Vamos continuar buscando os outros, e à medida que nós formos encontrando, nós vamos trazendo aqui para você. Agora, você que está em outro município, faça essa mesma pesquisa. Entre aí no Google, né, e coloque lá, Conselho Municipal. E o nome da sua cidade. Isso. Ele vai te direcionar para algum endereço. Isso. E aí você confere quem compõe esse conselho, quantas pessoas são, né, qual é a lei municipal que regulamenta o trabalho do conselho, porque o conselho precisa ser regulamentado por lei. Nós também ainda precisamos verificar se todos os conselhos estão amparados por lei, né? Ou se não falta alguma lei para a instituição de algum tipo de conselho, porque as 2 coisas precisam caminhar juntas, né? Aí entra o trabalho do vereador. Por exemplo, se nós não temos hoje, em Hortolândia, um conselho municipal para o esporte, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Sim. Então, nós precisamos verificar se existe uma lei municipal que regulamenta a existência do Conselho Municipal de Esporte. Porque é assim que a coisa precisa caminhar. Sim. Então, tem muito serviço a ser feito, né? E você, como um cidadão, você como uma cidadã, você tomando consciência da sua importância, do seu papel, que não é só reclamar, né? Não é só sentar e ficar reclamando, mas é você levantar e aproveitar o tempo que você tem disponível e ajudar a contribuir nessa construção. Se nós temos hoje em Hortolândia 17 secretarias, por que é que nós temos 30 conselhos? Né? É algo discrepante aí. Não é? Nós precisamos entender isso. Uhum. Né? Se há alguma legalidade para que seja feita dessa forma, nós precisamos conhecer, precisamos entender. É uma média de 2 conselhos para cada secretaria, ou para algumas secretarias a necessidade de mais de um conselho. Uhum. Se tem, por quê? Então, vamos juntos nessa caminhada, nessa descoberta, né? Eu convido você para ir com a gente, né, Hilber? Sim, Débora, estouramos o nosso horário. Que claro. Não vamos conseguir passar para eles o site do Senado, da Câmara. Nós vamos programar aí para vocês, no próximo podcast, Sim. e a gente trazer, vamos continuar falando sobre transparência, e eu acharia legal a gente começar o nosso próximo podcast trazendo de volta essas informações, porque em todo tempo eles devem estar atualizando, Sim. né? Até visitar o conselho da capital, São Paulo, a gente pode trazer também para eles. Gente, estouramos o nosso horário, mas a gente quer agradecer. Ainda estão chegando mais pessoas. Você pode continuar assistindo tudo que você chegou agora aí, quer voltar um pouquinho, volta o vídeo, os episódios anteriores estão disponíveis em nossa página oficial, e mandar o nosso alô e o nosso adeus para Vanessa Rodrigo, a Cássia, Aline Nunes, nossa querida pré-candidata, ela é pré-candidata a prefeita aqui da cidade de Hortolândia, mandou um abraço pra gente, falou muito bom, Débora, pelo esclarecimento sobre os conselhos municipais. Vamos continuar verificando na cidade de Hortolândia. Sucesso, querida. Cianira também finalizou aqui. Boa noite, dupla. Sempre Cianira. Boa noite, dupla. Eu gostei disso. E a gente vai encerrar esse momento. Débora, você pode dar suas considerações finais e o adeus para a nossa turminha que está ligada aqui. Hoje batemos um pico de até 27 pessoas alternativo aqui ao mesmo tempo em alguns momentos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sim.
Eu também agradeço muito pela sua participação, pela sua confiança, pela sua contribuição. Muito obrigada. E na próxima semana, então, nós vamos continuar nesse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre os conselhos estaduais também, né? Em todas as 3 esferas nós temos os conselhos. E vamos entender um pouco mais a respeito disso, porque é a nossa porta de entrada nesse trabalho, nessa participação, como cidadão, como cidadã interessada, comprometida, né, com o coletivo, e que nos vemos como pessoas potencial, né, com muito potencial de promover uma mudança, uma transformação para uma sociedade mais participativa, democrática, uma maturidade política e a participação com responsabilidade. Tá bom? Eu estou aberta à sua crítica, à sua opinião. Se por algum motivo nós falamos algo que não ficou claro, você pode perguntar, pode nos corrigir, tá bom? Nós agradecemos muito e estamos aqui com o nosso coração aberto, acreditando que podemos contribuir de alguma forma, tá bom? Essa é a nossa intenção, é contribuir, é ajudar, é fazer o nosso papel como professores, né? Não detentores de todo o conhecimento, porque não somos, né? Professor é apenas um mediador, então por isso nós estamos aqui para construir com você, com a sua participação. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana. Gente, é isso aí. Muito obrigado, uma boa noite. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nossa página oficial aqui do Facebook, Espaço Cidadão. Um forte abraço, uma boa noite e até breve.